plantava no Chapadão do Céu e nós tínhamos uma dificuldade muito grande para poder fazer análise de solo naquela época. Eu mandava normalmente para Campinas ou Porto Alegre, os laboratórios que nos atendiam, mas levava 35, 40 dias para poder voltar um resultado desse. Então saía completamente da linha da época do plantio. Aí nós pensamos em fazer alguma coisa com relação ao laboratório para começar a atender a região. Basicamente foi o começo de um sonho, né, de empreender. A gente sabe da dificuldade de empreender no Brasil, né, não é fácil. A essência da Exata foi preencher uma lacuna, né, que tinha realmente na região nossa, nessa área de diagnóstico aí. Então, os clientes, muitas vezes nessa época, quando foi fundada a empresa em 1997, eles tinham que usar laboratórios do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, alguma coisa em Goiânia, mas longe, né? E aí o resultado demorava demais para chegar. A tomada de decisão ficava comprometida. Então, nós viemos preencher essa lacuna. É um sonho realizado, podemos dizer que foi um sonho realizado, é uma empresa familiar que a gente sabe que não é fácil, mas a gente sempre preconizou qualidade, a gente sempre preconizou uma boa prestação de serviço. Eu acho que isso é que torna a Exata o que é hoje. A Exata, para mim, ela representa credibilidade, fazer a coisa certa, entregar o resultado extremamente confiável para os nossos clientes. Isso é Exata para mim. Nós começamos basicamente com um capital de R$5.000, né, uma casa alugada, muita vontade de trabalhar e basicamente fazendo todo o serviço da empresa, né, eu e meus sócios. Então foi um início assim bastante difícil, mas é um sonho realizado. É uma empresa que começou pequena, familiar, né, o primeiro local que nós tivemos aqui foi um local alugado, primeiro e segundo locais. Né, e começou bem, praticamente sem funcionários, né? Começou trabalhando no início eu e o Carlos, e depois a empresa veio crescendo. É interessante que a trajetória foi conturbada no começo, foi muito difícil, porque a análise de solo e o serviço que a gente prestava, rações e tal, era pouca gente que fazia. Né? Então, os primeiros 7 anos, vou dizer assim, que foi um momento muito difícil. E a gente teve altos e baixos, né? É uma empresa familiar. Quando você tem sociedade com família é de uma forma, sem a família é de outra. Mas eu acho que a gente veio numa crescente muito grande pelo respeito que tem entre os sócios, né, e entre os funcionários do grupo. Eu era até professor aí, né? A gente trabalhava alternativamente para poder ter o sustento, porque a empresa não dava ainda salário para a gente. E aí a gente parava a aula em cursinho, né? Dava aula em cursinho ou até mesmo na faculdade. Ia para a Exata trabalhar. Então era 9h30, por exemplo, eu terminava a aula da aula e corria para a Exata 9h30 da noite para poder produzir para o dia seguinte a gente poder analisar. Né? Então, quer dizer, é um esforço muito grande. A gente trabalhava 3 períodos aí, né? Manhã, tarde e noite, tranquilo. Então, mas valeu a pena, né? Tivemos ocasiões de finais de semana que eu e minha família inteira trabalhávamos para colocar amostras de folha para secar, para poder analisar na outra semana, porque realmente tinha uma demanda e a nossa equipe era muito pequena. Então, assim, eu acho que esse ponto do trabalho, pegar firme, acordar cedo, ir trabalhar, não existe milagre, tá? Não existe. Se o cara fala, olha, eu sei um jeito de ganhar dinheiro sem fazer nada, suspeite que isso não existe. Nós não viemos aqui para poder ter um laboratório, porque hoje os laboratórios que você vai encontrar, por exemplo, no país, eles estão ligados a alguma empresa de plantio, e nós não, nós só fazemos isso, nós somos profissional do laboratório. E com isso, então, nós fomos pegando uma credibilidade maior, porque o laboratório você precisa transmitir a credibilidade, isso não adianta. O momento de viragem, assim, realmente é a agricultura de precisão, que multiplicou as análises. Aí nós pudemos fazer investimento na empresa. Mas também, uma das primeiras empresas a ter um departamento comercial, primeiras empresas desse tipo, né, de prestação de serviço. Então, um departamento comercial que foi atrás do cliente, né? Então, quer dizer, eu acho que isso foi uma mudança drástica na empresa. Quer dizer, nós nos aproximamos mais do cliente. Não se faz agricultura de precisão sem dados confiáveis. E é isso que a Exata produz, dados confiáveis. O custo hoje, numa tonelada de fertilizante, é muito alto. E qualquer posição errada nisso, além de afetar no aumento do custo de produção, ou no caso até de você colocar aquém do que é necessário, vai estar diretamente relacionada à questão da produtividade. Transparência é o nosso foco. Quando você é transparente,
Você pode até errar, né? Ninguém tem compromisso com o erro. Isso pode acontecer e acontece. Então, essa transparência é importante porque dá confiabilidade entre o relacionamento entre a empresa e o cliente. Hoje nós temos clientes que estão conosco desde o início, que trabalham com a gente, que nos conhecem. Nós tínhamos gente capaz, como o Carlos, por exemplo, que era muito estudioso, e o Marne sobre esse assunto, mas nos faltava gente. Então, o que nós tínhamos que fazer é preparar o funcionário. Então, é uma empresa que sempre teve uma proximidade muito grande com seus funcionários, com a sua equipe. Nós temos funcionários que têm quase a idade da empresa, 24 anos de casa. Então, a gente percebe que é uma empresa que sempre esteve do lado da sua equipe, sempre valorizou a equipe. Tivemos dois funcionários que fizeram mestrado profissional pela empresa, vários outros graduação, pós-graduação. A empresa sempre investiu na equipe. Um ponto muito positivo que a gente tem entre os sócios é o respeito de cada um com a sua área. E eu acho que a gente conseguiu colocar cada peça no seu lugar. No comercial, na produção, no P&D, né, pesquisa e desenvolvimento. E eu acho que isso que veio fazendo com que a gente tenha tanto sucesso. O Cerrado brasileiro, as novas áreas de abertura de produção que vieram a acontecer, só foram possíveis de tornar uma agricultura viável baseado na identificação dessa fertilidade de solo, na transformação desse solo para se praticar a agricultura. Então, isso, a Exata participou de toda essa história. E a gente nota que o agro é um desafio, porque nós temos anos muito bons e anos com dificuldade. E claro que afeta o nosso negócio também. Mas eu acho que com base bem sólida, a gente criou um negócio que dificilmente vai ruir. Né? Humildade, claro, simplicidade. A gente está à frente do negócio, é nós que comandamos, os donos ainda estão aqui. Né? Quando pede alguma coisa, alguém telefona, opa, é o Nils que atende. E eu acho que isso vai solidificando e vai deixando um rastro muito positivo. A Exata só existe porque existem os clientes, né? Então, acho que os nossos clientes a gente só quer agradecer, né? E por todos esses 29 anos aí de parceria, de grande parte deles, os outros novos que chegam também, e dizer que nós sempre vamos estar fazendo o melhor para atendê-los da melhor forma possível, com a melhor tecnologia existente no mundo. Não é só aqui no Brasil, no mundo, nós vamos buscar coisa fora. Dizer que nós estamos trabalhando para melhorar naqueles pontos que precisam ser melhorados e sempre tem. O nosso foco é sempre atendê-los da melhor forma possível. Nós estamos caminhando cada vez mais num direcionamento de aprofundar não só a parte física, mas a parte biológica, química, física e biológica do solo. Então nós estamos desenvolvendo ferramentas para entender essa biologia de solo. Biologia de solo hoje não se produz, não tem altas produtividades sem um solo com uma vida exuberante. E para isso, né, nós estamos caminhando nessa direção de desenvolver ferramentas e levar essas ferramentas, podendo, com a mesma precisão do que nós temos hoje na parte química e física, levar a parte biológica para os nossos clientes também. Sempre com parceria, entendendo as necessidades dele e divulgando a importância, né, de ter os dados na mão para poder tomar as decisões certas. A Exata, em uma frase, eu diria que um laboratório de referência e de qualidade. Eu acho que a frase é essa, porque a gente sempre buscou isso dentro do grupo. E eu acho que a gente atingiu esse patamar. Conseguiu sim, com certeza. Eu colocaria uma frase assim, ó, empresa de diagnóstico de qualidade. Eu falo diagnóstico porque quando a gente fala de diagnóstico, nós estamos diagnosticando realmente uma deficiência, alguma coisa que pode faltar numa área ou tiver em excesso. Eu sempre gosto de usar essa frase, diagnóstico de qualidade. Definiria a Exata como uma empresa família, uma empresa agregadora, uma empresa em que os funcionários sempre foram felizes trabalhando nela. Eles trabalhavam em prol de alguma coisa, que é o desenvolvimento dessa criança que começou lá em 1997, que é a Exata. Então, são quase 30 anos de existência focado, né, nisso, em dados de altíssima precisão, que fomenta essa agricultura de precisão, que fomenta essa transformação que aconteceu em todo o Brasil.